Olá, começa agora mais um programa Diálogos na TV Unesp e hoje nós recebemos o educador português que hoje mora no Brasil, o professor José Pacheco. Professor José Pacheco, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Prazer é meu. Professor, o senhor é um grande estudioso, idealizador da Escola da Ponte, que tem sido considerado referência, um modelo de educação há mais de 40 anos, a partir do momento em que reformula o que vem a ser a educação. Eu gostaria que o senhor respondesse num primeiro momento, por que é necessário pensar em novos modelos para revolucionar a nossa educação? Eu creio que é bem claro que este modelo, que é hegemónico, que está aí, não é? Ele não corresponde à necessidade de educar tudo e todos, porque a lei fundamental, não é, diz-nos que a educação é um direito. Do artigo 205 ao 215 da Lei da Federação é isso que diz. Mas, efetivamente, o modelo de escola que temos provoca muito insucesso, coloca o Brasil perante provas internacionais nos últimos lugares e, enfim, leva a que muitas pessoas fiquem doentes. Então é necessário modificar. Mas acontece que é bem difícil mudar, porque é uma mudança de cultura. Também é mudança na pedagogia, nos processos, mas é sobretudo uma mudança de cultura. E então há 40 anos o que aconteceu foi muito simples. Nós dávamos aula como qualquer outra pessoa, os professores sabem dar aula e muito bem, portanto éramos competentes naquilo que fazíamos, mas quem dá aula sabe que não ensina a todos. Muitos jovens reprovam, ou precisam do EJA, ou precisam de aulas de apoio, etc. E nós perguntávamos porque é que nós dávamos aula tão bem dada, bem planejada, bons materiais, e havia alunos que não aprendiam. Então colocou-se-nos uma questão que não tem a ver propriamente com a competência, tem a ver com a ética. Isto é, se eu, do modo como trabalho, não ensino todos, eu não posso continuar a trabalhar do modo como trabalho. Não é? Senão seria antiético, da minha parte. Mas o que nós sabíamos fazer era dar aula. E continuamos dando aula, sem fazer da criança cobaia de laboratório. Mas juntamos-nos, 3, eu e outras 2 professoras, e respeitando quem não queria, que na escola a maioria não queria mudar, e como eu costumo dizer, crenças não se discutem, são crenças, acreditavam que dando aula ensinavam, nós respeitamos. Mas nós avançamos, com prudência. Naquela época não tínhamos ideia nenhuma de qualquer princípio teórico. O que nos movia era a intuição e o amor pelas crianças. E durante 8 anos, 1 hora por semana, dávamos 24 horas de aula, e 1 hora por semana, nós fomos modificando o modo como trabalhávamos. A partir daquilo que éramos, daquilo que sabíamos, de dar aula, porque é preciso que os professores se sintam seguros na mudança, não é? E íamos modificando aqui e ali a partir de dificuldades de ensinagem, porque nós percebemos que não havia dificuldades de aprendizagem. Isso é uma invenção maquiavélica da psicologia da educação. Há dificuldades de ensinagem. E acontece que ao fim de 8 anos estava a escola toda envolvida, porque aqueles professores que antes não queriam, ficaram em cima do muro vendo o que é que dava, viram os resultados, os efeitos naqueles jovens e aproximaram-se, porque todos os professores são competentes. Agora, há alguns que agem pouco eticamente. Então eles perceberam que estavam a falhar na componente ética e vieram. E nós acolhemos, partilhamos, e a Escola da Ponte hoje é uma referência no mundo, não é? Foi a primeira escola que operou a ruptura com o modelo educacional do século XIX, não é? Da Revolução Industrial. Mudando essa cultura do ensino. Não só. Aliás, não a cultura do ensino, mas a cultura centrada na aprendizagem. Mas não só, porque a Escola da Ponte, não é, que eu estou a falar, e do que eu não gosto de falar, mas pronto, foi a primeira, foi há 40 anos, não é? Ela instituiu as bases de uma nova construção social de aprendizagem. Uma nova construção social, porque esta escola que temos é uma construção social. Ela correspondeu a necessidades sociais da época em que ela emerge. Necessidades sociais dos Estados-nação, como a Prússia militar, como a França dos conventos e a Inglaterra da Revolução Industrial.
Mas não faz sentido nenhum no século XXI. Nós hoje temos alunos do século XXI com professores do século XX a trabalhar como no século XIX. O resultado está aí. Os IDEBs baixos, péssimos, a ignorância. Não é? Eu li uma pesquisa, eu não gosto muito de falar do que está errado, gosto mais de construir, mas é preciso lembrar às pessoas que a última pesquisa que determinou o nível de proficiência da população brasileira em matemática e língua portuguesa deu como conclusão que apenas 9% dos brasileiros detêm proficiência nessas áreas. 9%! Menos de 1/10. É um escândalo. Então, esse modelo que aí está não faz sentido nenhum. Absolutamente nenhum. A pergunta é, mas porquê é que ele se mantém? Então aí tem explicações, mas não me perguntaste, eu não vou responder. É uma questão de resistência, professor. O senhor comentou que quando vocês iniciaram os trabalhos na Escola da Ponte, havia essa resistência de professores acostumados na sua zona de conforto, podemos dizer assim, trazendo para o Brasil a vivência que o senhor já tem em vários projetos que nós vamos comentar ao longo deste programa. Ainda há essa resistência dos gestores educacionais, dos professores e também dos alunos? A resistência à mudança é um conceito da sociologia da educação, mas eu não vejo resistência à mudança naqueles professores que, tomando consciência de que, trabalhando como trabalham, não ensinam todos, continuem a trabalhar como trabalham. Isso não é resistência à mudança. Isso é uma atitude antiética. Okay? Então, eu chamo de resistência à mudança uma resistência cultural, sim, justificada, porque, eu dou alguns exemplos. A profissão de professor, nós não nos apercebemos, mas é a única, no campo das ditas humanas, em que toda a gente se considera especialista. Qualquer médico fala sobre como se deve trabalhar numa escola, mas eu, como professor, não posso fazer operações cirúrgicas, não é? Qualquer economista, se tu fores ver as discussões na TV e tal, são economistas. Na gestão do Ministério, eu não vejo pedagogos, eu vejo economistas, advogados, não é? Administradores, não? Burocratas. Pronto. Então, se nós compreendermos que a única profissão em que o estágio acontece antes de tirar o curso são os professores. O engenheiro faz o curso e vai fazer no gabinete de engenharia o seu estágio. O médico faz o curso de medicina e vai trabalhar numa residência, não é? O professor não. Aos 6 anos entra em estágio. Está 12 anos a ouvir aula. Entra na faculdade, 4 anos de ouvir aula. Ele até pode ouvir falar de métodos ativos, que ele vai fazer medicina ativos. Aquilo que fica é vivência. Por isso é que a formação de professores é muito responsável pela continuidade deste modelo, pela manutenção. E o maior paradoxo é que nas faculdades de pedagogia estão excelentes profissionais, grandes professores, que leram Vygotsky, L'Oréal, Leontief, Piaget, Vallon, leram isso tudo e continuam a fazer o contrário daquilo que leram. Isso é que eu não entendo. É uma reprodução do modelo, né, pelo qual nós aprendemos e aí, enquanto professores, nós também reproduzimos esse modelo. O que é preciso é dar oportunidade aos professores de reelaborar a sua cultura pessoal e profissional. E isso pressupõe uma grande alteração no campo da formação. Há 3 princípios básicos que eu não me lembro de ter lido, e também ninguém cria nada, hoje nós vamos copiando uns aos outros, não é? Mas há 3 princípios em que a formação falha redondamente. O primeiro é aquele que está em todas as teses de doutoramento sobre formação continuada, que é o princípio do isomorfismo na formação. Isomorphos, a mesma forma, vem do latim. Ou seja, o modo como o professor aprende vai ser o modo como o professor ensina. Ele pode ouvir falar de Piaget, de Vallon, que ele não vai fazer nada disso, ele vai dar aula, que é aquilo que ele recebe, aquilo que ele vivencia. A segunda questão é esta, é que no campo da educação, raramente a teoria antecede a prática. Eu sei que isto pode ferir algumas sensibilidades, mas é verdade. É perante a dificuldade da ensinagem que eu vou procurar, não é, o contributo da teoria e pegando na minha formação experiencial de dador de aula, juntando-lhe a teoria, eu construo uma praxis que resolve o problema da ensinagem. E o terceiro grande problema da formação é que quando um professor denota dificuldade em alfabetizar, por exemplo, vai-se capacitar esse professor na área da alfabetização. Capacitar o incapacitado, ou seja, considera-se que o professor é o objeto da formação. Não pode. O professor tem que ser considerado sujeito de autoformação no contexto de uma equipe com projeto.
Então, se nós consideramos que a formação que se faz hoje não tem nada a ver com isto, logicamente que a cultura se reproduz e o professor vai reproduzir a cultura escolar e social que herdou, porque não há no campo da formação inicial e continuada a consideração destes 3 fatores e muitos outros que eu poderia acrescentar, mas acho que é suficiente. Professor, em meio a todas essas problematizações que existem em relação a essa mudança que é necessária estruturalmente e culturalmente na nossa educação, nós temos alguns exemplos positivos, né, como foi a Escola da Ponte, e tem outros exemplos que o senhor vai comentar daqui a pouco. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. O Diálogos está de volta. O nosso tema hoje é educação com o professor José Pacheco. Professor, né, enquanto idealizador de um modelo, vamos assim dizer, educacional, que modifica um pouco estruturalmente e culturalmente, né, de que modo esse modelo, no qual não temos mais salas de aula, os alunos aprendem em conjunto, existe essa cooperação, a gestão, né, compartilhada de pais, professores e familiares, vem para o Brasil e, de certo modo, provoca, né, reflexões em meio a professores que estão em busca de mudança no modo de ensinar e também de aprender? Eu iria só retificar uma palavra que tu falaste. Não vem para o Brasil. Aquilo que eu tenho acompanhado é genuinamente sul-americano e brasileiro. Eu, quando vim, a primeira vez, através do meu amigo Rubem Alves, eu levei um choque muito grande nas minhas representações de escola e representações do Brasil. Eu vinha com o meu etnocentrismo europeísta arraigado e compreendi uma coisa, é que muito antes da Escola da Ponte, já no Brasil se fazia escola como deve ser. E as pessoas têm noção disso, professora? Elas reconhecem? Não. Eu escrevi agora um livro, que é um presente, digamos, de garimpagem, não é? Em que eu apontei 25 educadores proeminentes, brasileiros, que as escolas e os professores brasileiros não conhecem. Apresentei as primeiras comunidades de aprendizagem no mundo, que não foram aquelas que a UFSCar diz, de Leeds, a Catalunha, não foram no Brasil. Apresentei propostas teóricas da década de 1960 sobre comunidades de aprendizagem, porque fui descobrindo. É uma questão de procurar. O brasileiro, o professor, sofre de autoestima, de baixa autoestima, e a população em geral, da síndrome do vira-lata. E então, isso me exaspera bastante. Então, quando vim para o Brasil, eu não vim como um segundo Cabral, eu vim para aprender, eu vim para ser útil, saí da ponte por vontade própria, pedi aposentadoria e vim para tentar ser útil. E o que encontrei foi um terreno fértil, que me faz viajar imenso, e encontrei a primeira escola, que foi a Escola Municipal Amorim Lima, um bom exemplo, em São Paulo. Depois Heliópolis, que hoje tem uma orquestra sinfónica, e quando eu lá fui havia crianças e jovens assassinadas, não é? A mudança foi extrema. Depois a Guido Lema, depois a Escola da Serra, depois de muitas, eu encontrei o Âncora. Digamos que o Âncora é a minha âncora brasileira, porque partimos de crianças e jovens jogados fora das escolas para uma escola que hoje eu considero que é, não modelo, eu não gosto de palavra modelo, né? Mas é uma inspiração. Penso que os jovens brasileiros e os professores deverão conhecer o Âncora. Mas agora, mais do que o Âncora, deverão conhecer o projeto Autoindependência de Petrópolis. O Brasil é pródigo em bons exemplos, tem as melhores escolas do mundo, e tem as piores também, é evidente, tem os melhores teóricos do mundo e tem os maiores falastrões também, mas isso é outra história, eu tenho que ser honesto, não é? É um país de contrastes, não é? Tem os melhores projetos que eu já vi, mas que os brasileiros não conhecem. Quem conhece os colégios vocacionais da Maria Nilde Maschelani? Quem conhece o engenho de dentro da Anísia da Silveira? Quem conhece o trabalho excelente do Milton Santos? Quem conhece o Agostinho da Silva? Quem conhece a obra extraordinária de Lauro de Oliveira Lima? Esse gênio da pedagogia. Quem conhece Helena Antipov? Quem conhece Fernando Azevedo, ou Lourenço Filho, ou Anísio Teixeira, ou Darcy Ribeiro, ou Paulo Freire? Aqui há um tempo atrás, eu vi numa manifestação um cartaz que dizia Paulo Freire fora das escolas. Eu perguntei a mim mesmo, como é que o Paulo Freire pode sair das escolas se ele nunca entrou nas escolas? Nunca entrou, não pode sair. O Brasil tem que perceber que tem tudo o que precisa. Excelentes profissionais, propostas teóricas
muito melhores que as que vêm do Norte, porque dos Estados Unidos não vem nada de novo. Veio agora há pouco tempo um físico vender aula híbrida. Aula é aula, numa aula não se aprende nada. Desculpai, mas eu tenho que ser assim, politicamente incorreto. Então, o brasileiro, não é? Desculpai, Tupiniquim, compra tudo, com milhões. Compra aquilo que é a reinvenção da roda pedagógica. Quando tem no Brasil tudo, muito melhor do que nos Estados Unidos ou que na Europa. Aqui há tempos eu fiz uma palestra lá na Europa e começaram a tirar sarro de mim. Então, lá no Brasil, por causa destes acontecimentos, aqui é que está o centro da educação. Eu disse, desenganai-vos. Porque eu já não vou ver, mas daqui por uns 20 ou 30 anos, virá do Sul um tsunami educacional que vai varrer a Europa e os Estados Unidos. Preparai-vos. Riram. Eu sei que vai ser assim. E quem disse isto? É Edgar Morin, é Agostinho da Silva, e por aí vai, que estiveram aqui e conhecem. O senhor comentou o projeto Âncora da Ponte, que tem sede na cidade de Cotia, e nós vamos conhecer um pouco mais do trabalho dessa escola conversando no ponto de contato de hoje. Vamos ouvir. Aqui em Cotia nós temos uma escola em que os educandos cuidam do seu espaço, cuidam da sua escola e cuidam das relações que existem aqui dentro. Então, quando a gente fala em escola, no Âncora, nós vamos além dos muros, né, e do portão. Nós estamos falando das relações humanas que acontecem aqui. Então, as crianças que estão aqui, elas vão aprendendo a se conhecer, a conhecer o outro, a conhecer o espaço, a respeitar-se, a respeitar o outro, a respeitar esse espaço e tentar contextualizar os problemas que existem nesse espaço e que são de todos. Então, a escola, para nós, ela não é um espaço só de memorização de conteúdos. É um espaço em que os conteúdos são ferramentas para que eu possa adquirir competências para resolver os problemas da vida. E os problemas da vida que estão diretamente relacionados a todos, porque ninguém vive sozinho, né? E todo mundo, como disse e nos delegou o Paulo Freire, né? A gente aprende em comunhão. A gente aprende em comunhão a partir do momento em que a gente interage com o outro, percebe o outro, cria essa empatia, estabelece vínculos e passamos a nos comprometer e nos solidarizar com todas as questões humanas, né? Então, no Âncora, isso é muito forte, isso é muito presente e isso faz parte do currículo, né? Esse menino, essa meninada que está aqui, ela vai aprendendo a história, a geografia, as ciências, a matemática, a partir de toda a vivência que ela tem, a cada minuto em que ela está presente aqui. E aí ela vai aprendendo a gerenciar o tempo dela, ela vai aprendendo a gerir os conflitos que vão acontecendo e ela vai conseguindo, num coletivo, solucionar problemas, né? Eu acho que essa seria a grande diferença. Não é uma escola estática, fechada, padronizada. É uma escola viva, é uma escola dinâmica. É uma escola onde pulsa a vida, porque pulsa a relação humana, né? Então, eu acho que esse é o ponto fundamental desse trabalho, que é construído por todos, a todo momento, dentro desse espaço. Então, ninguém chega aqui com algo pronto e oferece para o outro, mas nós construímos juntos a partir de todos, porque cada um é único. Então, cada um tem uma ideia, cada um tem um conhecimento, cada um tem uma história de vida, cada um tem algo para contribuir. Então, o que nós fazemos? Nós conseguimos escutar a todos. E nessa escuta, podemos pensar coletivamente no que é melhor para todos, em cima de valores e princípios. Então, todo o projeto, ele está baseado, né, ele tem como chão, ele tem como cerne princípios e valores. Então, o que não está dentro desses princípios e valores não respeita, não abrange, não acolhe essa diversidade.
Então, nós vivemos na diversidade, nós vamos ampliando, desenvolvendo a nossa autonomia coletivamente, um podendo ajudar o outro nessa construção. Professor, nós ouvimos um pouco sobre o projeto Âncora da Ponte. Eu gostaria que no último bloco, então, o senhor comentasse um pouco sobre os desafios para esses professores, para esses gestores, pensando, então, numa revolução necessária para a nossa educação. O Diálogos vai para mais um intervalo e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós conversamos sobre educação com um educador de Portugal e hoje residente no Brasil, o professor José Pacheco. Professor, nós conhecemos, o senhor citou alguns dos exemplos que merecem ser conhecidos mais profundamente pelos brasileiros, por aqueles que são amantes de uma boa educação. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco, que perspectivas é essa que o senhor, hoje residente no Brasil, conhecendo esses projetos, vislumbra para a educação brasileira, que ainda tem os piores índices? Penso que a educação brasileira não deve colocar-se numa posição de comparação com outros sistemas. Eu ouço muitas vezes a Finlândia, a Coreia do Sul, o Japão. É preciso considerar que o Japão, no dia em que começam as aulas do Japão, dezenas de jovens se suicidam. E que a Coreia, o Japão e a Finlândia detêm grandes índices de suicídio juvenil. Okay? Então é preciso perceber que, tendo tudo no Brasil necessário para mudar, o que será necessário são realizar dois caminhos que, digamos, convergem para uma única finalidade, que é criar uma nova construção social de aprendizagem. Isso está a acontecer. Eu estou num grupo de trabalho do Ministério da Educação, o grupo de trabalho das escolas inovadoras. Estou a acompanhar 178 escolas que são do melhor que o mundo tem, e nessas escolas seguimos um caminho brasileiro que consiste em cuidar das pessoas e reconfigurar a prática escolar. Cuidar das pessoas significa aquilo que há pouco eu referia, dar-lhe a oportunidade de fazer a sua reelaboração de cultura. Uma questão de autonomia. A autonomia de escola que está no Plano Nacional de Educação, a gestão democrática, tudo isso. Cuidar da pessoa significa elevar o seu estatuto social do professor, claro, e cuidar da pessoa do aluno e, sobretudo, numa perspectiva comunitária. Já lá vamos. A segunda, a reconfiguração da prática. Eu sei que isto pode ofender muita gente, mas eu tenho que falar. Aula é um escândalo no século XXI. Turma não tem qualquer fundamento. Segmentação cartesiana, século XIX ou XVIII. Por que é que se continua a fazer isso? Se há tanta contribuição teórica que permite essa alteração e essa reconfiguração da prática escolar. E em cada escola vai ter a sua reconfiguração. Lógico. Não vai ser um modelo, um novo padrão a ser estabelecido. Não há duas escolas iguais. Aliás, o problema é esse. Muitas vezes eu vejo tentativas do poder público de melhorar a escola através da injeção de projetos iguais para todas as escolas. Olha, projeto de educação para a paz. São tantos. Hoje vão morrer 160 brasileiros assassinados. É a média. Projetos de educação ambiental. A mata ciliar está a desaparecer, a Amazónia agora vai embora e o Rio Doce está azedo. Projeto de educação para a saúde. O Zika está aí, a obesidade mórbida está aí. Andamos a brincar com isto. Não é assim. É preciso que os projetos político-pedagógicos das escolas se concretizem. E o que acontece é que eles não se concretizam. Porque no escrito diz que vão fazer cidadãos autónomos. Na prática, como aula, fazem a heteronomia ou heteronímia, não fazem nada de autonomia. É isto que está a acontecer. E o que é preciso, professor, para que a gente tenha esse discurso se efetivando numa prática, no dia a dia das nossas escolas, junto a professores e alunos? O que é preciso é que os gestores sejam honestos e os professores sejam honestos e respondam perante a sociedade fazendo aquilo que é necessário. Comecei falando da ética. É exatamente aí. É necessário que as pessoas conscientizem, não é, de que precisam mesmo de alterar o estado em que se encontram, não é? E, portanto, ao se modificarem, modificam a escola. Está aí tudo o que precisam. Então, estamos à espera de quê? O que é preciso, fundamentalmente, é que os critérios de natureza administrativa e burocrática não se sobreponham aos de natureza pedagógica. Porque hoje as escolas brasileiras são geridas pela burocracia. Não assim como as avaliações que se tornam obrigatórias. Eu não vejo avaliação de lado nenhum. Eu vejo uma classificação mal feita a partir de prova que não prova nada. Sejamos claros. E desculpei esta maneira de falar porque estou velho, estou rosinga, enfim, já não consigo falar calmo destas coisas porque é uma loucura.
apossou-se dos nossos gestores, do poder público, uma loucura. Vamos juntar o poder público com a escola e com a universidade. E vamos devagar, não é? Um pé atrás do outro, respeitando quem não quer, como eu disse há pouco, fazendo aquilo que é preciso. Quando chegamos a 10%, é o ponto de mutação. Eu estou apostado, neste momento, em Brasília, no Distrito Federal, na criação de comunidades de aprendizagem, que é disso que se trata. E pus para aí uns livrinhos de graça, podem baixar em PDF, deixo como sugestão, o Aprender em Comunidade e o Dicionário de Valores. Se lerem estes dois livrinhos, eles são livros brasileiros, porque não quero trazer a Europa para o Brasil, já chega, e depois de lerem isso, que se interroguem e que tenham a coragem de mudar e a responsabilidade e a prudência de o fazer. Esperamos que seja assim. A gente agradece, professor, a sua participação aqui em nosso programa e por todas as contribuições que o senhor tem dado à educação, né, no Brasil, que merece tanto dessa atenção, desse carinho e dessa paixão pelo ensinar. Muito obrigada. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este programa, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.